Olá, eu sou Karina Stefani e você está no canal da Avimor Tecidos. Hoje estou aqui para te contar tudo o que você precisa saber sobre caixinha de leite. Se você está começando na costura criativa ou ainda tem dúvidas de como fazer a caixinha de leite perfeita, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para aprender a fazer a sua. A caixinha de leite nada mais é que uma técnica de costura que dá volume e profundidade para sua peça. Imagina se aqui não tivesse essa costurinha, como essa peça ficaria? Parecendo uma folha de papel, não é? Então, usando a técnica corretamente da caixinha de leite, você consegue ter uma peça simétrica, em pezinha, e quando você abrir, você consegue enxergar tudo que tem lá dentro. Fica comigo até o final desse vídeo, então, para você fazer a sua caixinha de leite perfeita, e eu vou te ensinar algumas dicas aqui fundamentais para que isso aconteça, tá? Aproveito para te dizer que todo o material que eu usar nessa aula de hoje você encontra no site da Avimor Tecidos, e se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora, porque aqui brota conteúdo, principalmente para você que está começando na costura. Vem comigo então que as dicas estão imperdíveis. Antes de começar, eu quero só te mostrar de pertinho, tá? Isso aqui é um acabamento de caixinha de leite, ó. Ele dá profundidade pra nossa peça e deixa a nossa peça em pezinha, tá? Esse aqui é um painel que já vem com o molde e a marcação da caixinha de leite pra você fazer. É uma exclusividade da Avimor, é sarja impermeável, painel muito bonitinho. Vou deixar o link dele aqui pra você conhecer melhor esse produto que é um sucesso aqui na Avimor, tá? Então, a caixinha de leite é isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou te mostrar alguns facilitadores que nós temos para fazer a caixinha de leite. Nós temos aqui essa régua, tá? Que você, inclusive, encontra também no site da Avimor, que já tem as caixinhas, ó. Caixinha de 10, de 9, de 6, tá vendo? É muito fácil de usar. Você vem aqui, por exemplo, eu quero uma caixinha de 7 centímetros. Eu coloco aqui, ó. Os 7 centímetros aqui, pego o lápis e marco aqui 7 centímetros. Aqui tem 7 e aqui tem 7, certo? É um facilitador. Ah, mas eu não tenho essa régua. Então, a gente pode fazer também com régua de patchwork, essa aqui que a gente costuma ter aí para cortar nossos tecidinhos. Ah, eu quero uma caixinha de 5 por 5. Então, eu coloco 5 centímetros e 5 e faço essa marcação aqui. Então, aqui ficou com 5 e aqui ficou com 5. Ah, mas eu não tenho essa régua, eu só tenho régua comum ou então uma fita métrica. Não tem problema, a gente faz do mesmo jeito. Pra gente marcar 5 centímetros aqui, ó, a gente marca 5 pra cima. E depois aqui em cima dessa marcaçãozinha a gente põe os 5, ó. Então, eu sei que aqui tem 5 e aqui também tem 5. Eu fiz no papel propositalmente, tá? Por quê? Você pode fazer o seu gabarito, ó. Essa aqui é a caixinha de 5 centímetros. Então, você vem aqui com a tesoura ou até com o seu cortador circular e faz o seu gabarito, ó, de caixinha de leite de 5 centímetros. Toda vez que você for costurar, você já tem o gabarito pronto. Vamos supor, eu quero fazer aqui nessa sarja a caixinha de leite de 5 centímetros. Então, eu venho aqui, posiciono o meu gabarito que eu acabei de fazer e marco com giz aqui, ó. Então, eu sei que aqui vai dar uma caixinha de leite de 5 centímetros, certo? Até aqui tudo bem, você pode fazer os seus gabaritos ou não, tá? Se você quiser marcar em cada peça, você pode. Então, o que eu vou fazer aqui? Inicialmente, eu vou supor que eu vou fazer uma necessaire com essa sarja, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar direito com direito. Vamos supor que eu já fiz aqui o zíper, ela já tá no ponto aqui de fechar, tá? É só pra gente treinar e eu te mostrar as possibilidades da caixinha de leite, que a gente tá fazendo essa suposição aqui de uma necessaire, tá? Então, vou alfinetar aqui e alinhei as pontinhas, tanto de cima quanto de baixo. Tá assim, certo? Primeira coisa que eu posso fazer aqui é já marcar a minha caixinha de leite e cortar. Ó, então, eu quero uma caixinha de 4 agora, tá? Então, eu venho aqui e marco 4, vai dar aqui, certo? Então, de cima pra baixo,
eu tenho 4, ó. E aqui na lateral também eu tenho 4. Certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. E a gente vai costurar de duas formas diferentes, um lado e o outro, pra você ver a diferença que fica quando você usa as técnicas diferentes, tá? Então, vou marcar 4 aqui e 4 aqui. Certo? Então, esse lado aqui, eu vou cortar a minha caixinha de leite já. Aí, eu esqueci de passar pra vocês a medida que eu tô usando aqui, que eu sei que vocês gostam de saber as medidas da necessaire, né? Então, aqui eu tô usando, ó, 22,5 por 20, tá? 22,5 ou 23 por 20. E a caixinha de leite, então, aqui ficou com 4. Certo? Então, eu vou fazer a costura agora desse lado que eu cortei e vou fazer a costura do lado que eu não cortei. Eu só vou marcar de cá também os 4 centímetros, pra você ver quando eu for fazer a costura, o que que acontece, tá? Pra você que tá iniciando, ó, pra você que tá iniciando, eu vou te dar uma dica também que facilita muito a vida pra conferir se a caixinha tá retinha, tá? É isso aqui, ó, faz uma diagonal, tá? De um lado e de outro. Aqui, lembrando o seguinte, eu ainda não costurei as minhas laterais. E eu fiz a marcação, então, sem descontar a minha caixinha de leite. Eu fiz isso proposital, pra gente ver o resultado final, tá? Lembra, então, que a gente fez uma caixinha de 4 centímetros. Vou até deixar anotado aqui, pra gente ver o resultado final, como vai ficar a medida dessa caixinha depois de costurada, tá? Fiz isso proposital. Então, aqui também não tem costura e a gente cortou. Então, vamos lá na máquina, que eu vou te ensinar a fechar esse jeito e esse jeito. Tô aqui na máquina, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar a nossa necessaire. Então, eu vou imaginar que aqui eu já tenho o zíper, vou fechar as laterais, o fundo, e só depois que eu fecho a caixinha de leite. Então, a primeira dica aqui, sempre começar com retrocesso a sua costura e terminar com retrocesso a sua costura, tá? Eu tô trabalhando com uma linha vermelha aqui pra você ver exatamente a costura, tá? Pra não ficar nada difícil de você enxergar aí. Então, vamos lá, ó, retrocesso no início e venho costurando aqui com a margem, eu tô costurando com a margem de pé de máquina aqui, né? Meio pé de máquina. Esse retrocesso aqui é muito importante, porque quando a gente for fechar nossa caixinha aqui, ó, ele não vai desmanchar, tá? Vocês vão ver o resultado final aqui. Aqui, da mesma forma, vou começar também com retrocesso. E aqui, gente, eu vou terminar aonde eu marquei os meus 4 centímetros, tá? Eu não preciso vir com essa costura até o final aqui, não. Pronto. Você pode, se você quiser também, às vezes até melhor, você costurar tudo. Vamos costurar tudo, tá? Vou terminar aqui. Acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem a costura completa, tá? Então, fiz o fundo. E agora, eu vou fazer a outra lateral. Já podia ir de uma vez, né? Mas, vamos lá. E terminei aqui com retrocesso também. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar, então, a fechar a minha caixinha de leite. Primeiro, eu vou fazer a que eu não... Aqui eu cortei, tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu puxo um tecido para um lado e um tecido para o outro. E vai criar essa boquinha aqui, ó. Certo?
Como que a minha necessaire, né, tem fundo, o que eu preciso ter cuidado aqui para minha caixinha de leite ficar reta? Eu preciso alinhar essa costura que a gente fez aqui com a costura do fundo. Isso aqui é imprescindível, tá? Imprescindível para sua caixinha ficar reta. Então, essa costura do fundo, essa aqui, tem que casar em cima da costura da lateral. Em cima, tá? Não pode ser um pouquinho pra lá, nem um pouquinho pra cá, exatamente em cima. E aqui, essa sobra de material de um lado e do outro, você tem duas opções. Ou você vinca aqui e joga uma pra cada lado. A mesma coisa no fundo. Certo? Ou você faz outro jeito. Você joga o fundo para um lado e a frente para o outro. Também pode ser o mesmo efeito, tá? Certo? Então, confere aqui se tá retinho. Vamos alfinetar essa parte aqui. E aqui a gente vai passar uma costura para fechar a nossa caixinha de leite, certo? Só quero te mostrar uma coisa aqui, ó, antes da gente costurar. A medida do início da boquinha com o final da boquinha deu 7 centímetros. Ou seja, a gente já não tem os 8 centímetros que a gente imaginou com a caixinha de leite de 4 que a gente cortou, tá? Por quê? Quando a gente faz uma medida de 4 aqui, a gente subentende que vai ficar dobrado. Ou seja, a medida dobrada, 4 de um lado com 4 do outro, 8 centímetros, né? Se você pegar essa marcação que a gente fez aqui, só pra te mostrar a diferença, daqui pra cá, vai dar 8 centímetros, certo? Aqui, eu já vi que não deu. Então, vamos terminar pra gente ver o resultado final das diferenças das costuras, tá? Então, eu venho aqui, vou fazer uma costurinha com retrocesso no início e no final. A linha vermelha ficou boa pra vocês entenderem, né? Aqui ficou aberto, tá? Certo. Então, ficou assim. E se eu desvirar aqui, eu vou ver a minha caixinha pronta. Vou ver ela alinhada, tá vendo? Deixa eu virar tudo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó. Então, ficou alinhada a minha costura do fundo com a minha costura da lateral. E a minha caixinha ficou fechadinha aqui, dando essa profundidade. Vamos me conferir? Acho que é 7 centímetros, né? A profundidade de 7 centímetros e meio, certo? Agora, eu vou desvirar e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Só que na parte que a gente não cortou antes. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir também, do mesmo jeito que a gente abriu a outra, ó. E vou alinhar também a pontinha aqui, de forma que fique alinhada com o fundo, né? Lateral e fundo, ó. A pontinha bem dobradinha. Eu vou sentir com a parte de baixo também, com a própria mão aqui, com a ponta do dedo. Eu vou sentir que ficou retinho, tá? Ó. É isso. E aquela marcação que a gente fez de meio aqui, lembra que a gente fez de meio aqui? Ela vai ser exatamente, ó, a lateral. Ó, a lateral da nossa caixinha de leite. Então, isso aqui também faz com que você confira se tá retinha, tá? Se essa marcação ficou exatamente na dobra. Uma dica boa também que ajuda, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou alfinetar aqui. E agora, eu vou passar a minha costura em cima da marcação. Vou dar retrocesso no início e no final. Fiz a costura exatamente em cima da marcação. E agora, eu posso cortar essa sobrinha que ficou, deixando aqui um meio centímetro, ó, de margem para não desmanchar essa costura. Que foi a mesma margem, ó, que a gente deixou no outro lado, tá? Pronto, fechei. Agora, vamos desvirar pra gente ver a diferença. Essa aqui foi a que a gente cortou primeiro. E essa aqui foi a que a gente cortou depois. Então, eu já até fiz isso aqui proposital pra gente marcar, tá? Então, essa aqui foi a que a gente
fez primeiro, que a gente cortou. E essa aqui, a gente cortou depois. Vamos desvirar pra gente ver. A primeira, então, a gente já viu que ela tinha ficado retinha. E a segunda, também, retinha a costura. Cantinhos aqui costurados, você vem e abre tudo, tá? Agora, o que eu quero que você perceba é a diferença aqui, no final, ó. A caixinha que eu costurei primeiro, tá vendo? Ela ficou maior do que a que eu costurei depois. Perceberam? Ó, a diferença. Deu uma diferença de meio centímetro para cada lado, ou seja, 1 centímetro no total. Por quê? Porque aqui, na primeira, a gente não descontou a margem de costura. E aqui, a gente já descontou, porque eu costurei em cima da marcação. E aqui eu cortei em cima da marcação. Então, deu uma diferença na caixinha de leite, tá? O que que eu quero dizer com isso? Te mostrando essa diferença dos dois lados, ó. O que eu quero te mostrar é que, dependendo da peça que você for fazer, e você precisar de uma medida exata, tá vendo como ficou diferente, ó? Né? É isso que eu quero te mostrar, ó. Dependendo da peça, se você precisar da medida exata, você tem que pensar se você costura primeiro e depois corta, ou se você corta primeiro e depois costura. Isso aqui faz diferença, tá? O jeito de fazer, vocês viram aí, é muito fácil, mas você precisa pensar no resultado final da sua peça, o que você quer que ela tenha, tá? Então, são os dois jeitos de fazer uma caixinha de leite. Agora, a gente vai fazer costurando primeiro e depois marcando, pra você ver também a diferença. Aqui eu já costurei, então, fechei. Imagina que aqui tivesse o zíper, que tá fechadinha a nossa necessaire, tá? Com margem de costura aqui de meio pé de máquina, certinho. Ficou assim. Agora, eu vou fazer a marcação de 5 centímetros, que foi aquela caixinha que a gente fez lá no início, tá? Só pra você ver como que é feito aqui a marcação. Então, o que que eu faço? O meu gabarito tá aqui. Eu venho e posiciono ele em cima da costura lateral e em cima da costura do fundo, tá? E faço aqui a marcação de 5 centímetros. Então, eu sei que aqui tem 5 da costura pra cá e aqui tem 5 da costura pra cá, certo? A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Posiciona bem em cima da linha de um lado e do outro, confere direitinho e marca 5 pra cá e 5 pra cá, certo? Mesmo jeito, respeitando a margem de costura que eu fiz. Se eu quiser segurança mesmo que tá retinho, eu venho aqui e faço um triângulo pra conferir se a minha caixinha tá reta depois na hora que eu dobrar. Vou repetir isso do outro lado e vou marcar como se eu tivesse uma régua aqui. Se você não tiver feito seu gabarito, eu vou marcar com uma régua pra te dar a dica. Então, eu venho com os 5 em cima da minha costura e marco aqui. Aqui tem 5 centímetros. E faço a mesma coisa daqui, ó. Alinhando onde eu já marquei os 5, posiciono 0 bem no início da minha costura e faço a marcação de 5 centímetros aqui. Então, aqui agora eu já sei que daqui pra cá tem 5. Isso. E faço a marcação da diagonal pra me dar segurança depois pra conferir se tá certinho, tá? Só isso. Então, eu vou repetir aqui. Do 5 pra cima da costura, marquei. Do 5 pra dentro, vou fazer a marcação e vou descer, que eu sei que aqui formou 5 centímetros. E vou alinhar a ponta de um lado com a ponta do outro, pra marcar o meu triângulo certinho, tá? Então, ficou as duas marcações de um lado e do outro. Vou cortar um lado, igualzinho a gente fez da outra vez, tá? Ó.
E vou deixar um lado sem cortar pra gente fazer os dois fechamentos. Certo? Aqui, como eu cortei a minha costura, quando eu desvirar vai, ó, desmanchar, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou fazer um retrocesso aqui, reforçando essas duas pontinhas. Prontinho. Então, vamos fechar primeiro esse lado que a gente já tá mexendo nele. Então, o que que eu faço, ó? Eu puxo tecido para um lado, tecido para o outro. Vou alinhar a boquinha dele aqui. E vou alinhar as costuras, tá? Ó, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou deixar aberto aqui pra gente marcar o lado que a gente cortou, certo? Então, aí eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui com retrocesso no início e no final. Costurinha feita e marquei, então, aqui o lado que a gente cortou, só pra gente comparar depois, tá? Vamos fechar o outro, agora sem cortar o nosso tecido. Então, o que que eu faço? Eu abro de novo e vou alinhar, ó. A lateral aqui, onde a gente marcou formando o triângulo. Do outro lado, a mesma coisa. E vamos passar uma costura em cima da marcação que a gente fez. Com retrocesso também no início e no final. Costurinha feita. Agora, eu já posso cortar essa sobra que ficou de tecidinho aqui. Vamos desvirar pra gente ver se teve diferença ou não nesse processo, nessa forma de costurar. Ó. Esse lado é o que a gente cortou depois. Ficou alinhada a nossa costura, tá vendo? Fechadinho os cantinhos. Bem certinho aqui. Vamos ver o outro agora. Também ficou alinhado, fechadinho o nosso cantinho. E será que deu diferença aqui? Da gente cortando primeiro ou a gente cortando depois? Vamos medir. Esse aqui é o que a gente cortou primeiro. Então, ficou com a caixinha de leite de 11 centímetros. Ou seja, ela ficou 1 centímetro a mais do que a gente previa, porque a gente fez a caixinha de 5 centímetros. Ela teria que ter ficado com 10. Vamos ver o outro lado, então, que a gente cortou depois, que a gente costurou em cima da marcação. Ó, 10 centímetros. Certo? Existe certo e errado na costura? Não existe. Existe o que funciona pra você, existe o que melhor se adapta à peça que você tá fazendo no momento, tá? Aqui você percebe também que só de colocar aqui, você já percebe que ela ficou tortinha, tá? A forma ideal, você que vai encontrar e a sua peça que vai pedir. Se você quer uma caixinha de leite de 10 centímetros exato, você vai fazer o quê? Vai marcar, costurar e depois você vai cortar. Ah, minha peça tanto faz o que deu de caixinha. Você pode cortar antes, não tem problema, tá? Isso vai ser uma coisa que você vai escolher no final. Mas o processo, a forma de marcar, as costuras, os acabamentos de retrocesso, isso sim que vai fazer diferença aí na sua peça, tá? As estampas são lindas, né? Eu fico aqui encantada, se deixar eu fico horas olhando essas estampas. Muito perfeitas. Mas aí eu já quero saber o seguinte, se você já gostou dessa aula, já me conta aí nos comentários. E se você conhece alguma amiga aí que tá com dificuldade para fechar a caixinha de leite, compartilha essa aula com ela, que a gente pode ajudar mais pessoas com esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu te espero pro próximo vídeo. Tchau!